Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and refletoras. Sejam muito bem-vindas a mais uma leitura aqui no nosso canal. Tô muito animada de fazer essa leitura, porque eu senti ela muito conectada com Conin, com os dragões. Eu senti fortíssimo que foram eles que escolheram os decks hoje, essa energia dos dragões. E assim, não acaso, né, tem aparecido muito pra mim essa energia e aparecido muito pra mim no sentido da gente não deixar a nossa chama apagar, né? Hoje eu sinto que eu estou passando o mesmo recado em todas as leituras, porque inicial, né, o mesmo recado inicial, porque é muito importante a gente lembrar que não é só porque a gente está em dezembro que as coisas pararam, que as coisas precisam ser procrastinadas, a gente perder a vontade de fazer, de viver, de sonhar, de botar em ação. É hora de continuar, de seguir adiante, obviamente, respeitando a nossa energia, né? Não é pra gente sair a louca aí, mas não é hora da gente deixar para depois. A vida tá acontecendo agora e é isso, entende? Então, assim, vamos lá. Dito isso, né, e tudo que os espíritos aqui dos dragões têm trazido nos últimos dias para mim, vamos falar sobre o que eles trouxeram nas cartas, né? Aqui a gente tem o Território Desconhecido e o Trovão Distant Thunder, o Trovão à Distância. O Espírito da Águia, falando sobre liberdade. O Espírito Guardião do Inverno, falando sobre retiro. E o Espírito Guardião da Primavera, falando de ativação. Vamos juntar todas essas cartas e falar o que tá rolando aqui, minha borboleta? Bom, todas as cartas aqui para mim trouxeram algo interessante que até já saiu numa leitura hoje, que é a renovação, a questão de renovação. Você estar renovando seus caminhos de uma forma a qual você se sinta muito mais livre neles, tá? Então, borboleta, eu sinto que assim, talvez eu esteja falando com borboletas que querem mudar de caminho, ou talvez eu estou falando com borboletas que está num caminho X e se questiona se é o caminho certo, sabe? Se é a hora certa, se as coisas não deveriam estar acontecendo de uma forma diferente, ou até talvez você esteja frustrada, né? De tipo assim, poxa, né? Tô fazendo isso, e parece que o negócio não anda, e enfim, né? O que eu sinto com tudo isso? Que o óbvio precisa ser dito, e o óbvio aqui não, no caso dessa leitura, é: você tá onde você deveria estar, borboleta. Não tem lugar errado, não tem hora errada, nem o tempo errado das coisas estarem acontecendo ou deixando de acontecer na sua vida. E se você está num território desconhecido, caminhando em um caminho o qual você não sabe qual é o próximo passo, ou está com algumas dúvidas na sua vida sobre o que fazer, né, a seguir, veja isso como algo positivo, né? Porque quando a gente não sabe o próximo passo, quando a gente sente que está num território desconhecido, a gente abre espaço para a vida trazer coisas melhores do que a gente imaginava que a gente queria, né? É quase como se a gente tivesse uma oportunidade de sermos mais flexíveis em relação às coisas que a gente quer manifestar, né? Então, assim, praticamente a gente abrir a porta para o universo entregar um monte de coisa de uma qualidade, um nível superior que nos preencha mais do que a gente imaginava que poderia preencher. Então, não tenha medo de, às vezes, ou nesse exato momento, o seu caminho não ser 100% claro, ou as coisas não estarem 100% certas para você ou 100% garantidas. Porque você tá onde você deveria estar, fazendo o que deveria fazer,
E esse desconhecido, na verdade, é um Canva, um quadro em branco de permissão para que o universo faça algo ainda melhor para você. E outro ponto também, né? Talvez, se você for a borboleta que está se conectando com essa leitura e está sentindo alguma área da sua vida sem fluidez, né, estagnada, além disso que eu acabei de falar, eu sinto também que é uma fase de muita limpeza aí na sua vida. Limpeza física, limpeza energética e só que essa limpeza pode ser que esteja disfarçada um pouco de caos. Então, assim, falando do trovão e do raio, de uma tempestade, né? Quando a gente vê um trovão, vê não, né? A gente ouve um trovão, vê um raio no céu, especialmente quando a gente é criança, né? Dá um medinho, porque é uma sensação de que algo, né? Nossa, o caos vai acontecer, dá um medo de tipo, o que vai acontecer agora? Eu lembro que quando eu era criança, né? Era muito comum, às vezes, vir uns trovões muito fortes e eu tinha medo, aí acabava a luz em casa. E ficar sem enxergar é muito amedrontador mesmo, né? É uma coisa muito assim. Só que, especialmente nos tempos secos, como é restaurador quando essa tempestade finalmente cai e limpa os ares, né? No dia seguinte, quando as árvores estão molhadinhas assim, né? O ar tá fresquinho, a gente fala, nossa, que bom, né? Que bom que essa tempestade veio, porque limpou, era exatamente disso que eu precisava. E aí eu sinto, borboleta, que às vezes também essa falta de clareza ou, sabe, assim, o que eu faço agora, qual é o próximo passo e etc, está muito relacionada com esse processo de tempestade. Então, se você está vivendo também e se identifica em estar vivendo algum processo de caos na sua vida, lembra que é um trovão aí, é uma tempestade que está vindo para limpar os ares e tudo ficar mais claro no dia seguinte, ficar mais fresco no dia seguinte, né? Não é à toa que a gente vem aqui também com a carta do espírito do inverno, né? E nessa carta do território desconhecido ser uma cena de inverno também. A gente tem duas cartas que remetem ao inverno, que remetem a esse, vou dizer um trígono, é esse trio que é Escorpião, Sagitário e Capricórnio, ou seja, um processo de crise, interiorização, superação de crise, né? Aliás, saída da crise e depois subir a montanha e atingir seus objetivos, persistência, constância e tudo mais. Você está vivendo esse trígono, vamos dizer assim, esses três signos e o processo deles, de entrar numa crise, processar, etc., sair, tipo, vamos, e, e subir a montanha para o seu próximo objetivo acontecer. Então, tudo isso pode ser um pouco caótico, tudo isso com certeza vai trazer muita limpeza dentro de você, muitas questões energéticas, interiores, espirituais sendo revistas ou vindo à tona. E o que eu posso te dizer com relação a isso é que tudo isso está acontecendo para que você tenha e se veja numa posição de escolhas mais livres. Porque eu sinto que tem borboleta me ouvindo aqui que talvez se sinta um pouco presa nas suas escolhas, se sinta um pouco sem saída, sem opção, como se não tivesse caminho, sabe? Tipo, Esté, não tenho como ser diferente, não tem como seguir outro caminho, eu não vejo outra solução e etc, né? E todo esse processo que você está vivendo é para você, de alguma forma, relembrar e acessar o fato, né, que é o espírito da águia aqui no caso, de que as suas escolhas sempre foram livres e nunca precisaram, inclusive, serem definitivas na sua vida. Nada que você vive precisa ser cravado em pedra e você precisa seguir aquilo até o fim, né? A gente vem muito com uma ideia cultural que, né,
nossa, se a gente se comprometeu com uma coisa lá atrás, a gente precisa seguir com ela até o fim, exatamente do jeito que ela começou. Só que a gente muda no meio do caminho, os compromissos mudam, as nossas necessidades também mudam. Então a gente precisa lembrar disso também quando a gente escolhe. Borboleta, você tá aqui agora assistindo essa leitura para lembrar da liberdade que você tem, né? E talvez tudo isso que você esteja vivendo seja justamente esse processo de purificação, de cura, de relembrar, né? E aí, ao fim de tudo isso, eu posso te dar a garantia que se você se permitir fazer escolhas mais livres daqui por diante, você vai ver não só essa tempestade indo embora mais rápido e você sentindo frescor, né? Como também você vai se ver num portal de ativação muito importante na sua vida, né? Um portal assim que vai fazer você acessar a beleza do cisne. Sabe a história do patinho feio, né? Que no final ele vê o quanto ele é lindo, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é livre, né? É esse espírito que você tá aí para acessar, né? Esse nível de beleza e liberdade. E aí eu achei muito interessante porque o espírito da águia fala assim: a verdade, borboleta, é que você não veio nessa vida para ser ordinária, né? Para ser comum, para fazer mais do mesmo ou para seguir as regras das outras pessoas ou se adaptar aos ambientes que você tá. Como refletora, talvez pareça que você precisa se adaptar nos ambientes que você está, com as pessoas que você está, mas você veio para ser diferente mesmo, para ser única, para ter uma opinião contrária, sabe? E para falar isso em voz alta para as pessoas, né? Você veio muito para encontrar o seu pertencimento aqui no mundo, né? E ele é feito através de escolhas livres, de escolhas não condicionadas ao que o outro quer ou ao que o ambiente que você frequenta constantemente quer, né? Então, assim, é hora de você sair dessas limitações de autoimpostas, né? Porque é a gente que se coloca nesse lugar de que você precisa fazer igual, precisa ser desse jeito e tudo mais, senão você não vai ser aceita, senão você não vai estar bom e etc. É hora de fazer escolhas mais livres na sua vida, tá bom, borboleta? E por consequência, ativar níveis de abundância os quais você nem imaginava que poderia ativar, tá bom? Então é isso, minha borboleta. Espero muito que essa leitura contribua de alguma forma para você, tá? Que a sua semana seja muito abençoada e é a hora de manter o fogo aceso, tá bom? Deixa a tempestade chegar, porque ela vai limpar o que ela precisa limpar. Um beijo, fica com Deus e até mais.